Ainda era madrugada quando Maria despertou, o mesmo horário de sempre. A claridade da lua ainda estava presente através das frestas das cortinas. E o silêncio sepulcral no interior daquela imensa mansão contrastava com a imponência da arquitetura e dos objetos de luxo que a compunham. Quando ela se levantou de sua pequena cama, no quarto destinado aos empregados, carregava consigo uma sensação mista de dever e afeto. Há anos naquela casa, ela não era apenas uma funcionária dedicada, mas a figura maternal que transformara um destino incerto em algo terno e precioso. Maria se trocou com cuidado, vestindo seu uniforme impecável. Observou por um instante o pequeno escapulário pendurado em seu pescoço, objeto que lhe dava forças para enfrentar a dureza do dia a dia. Caminhou em passos leves pelos corredores, verificando mentalmente as primeiras tarefas da manhã. Organizar a cozinha, preparar o café da manhã, garantir que tudo estivesse pronto antes de o patrão acordar. Porém, havia um motivo maior que a urgência das obrigações domésticas. O verdadeiro impulso de Maria para começar o dia não era o trabalho em si, mas o fato de que uma criança aguardava o seu cuidado. E não uma criança qualquer, mas Lucas, o filho que ela havia criado praticamente como se fosse seu. Quando chegou ao cômodo que outrora fora o quarto de hóspedes, mas que já há 5 anos era o quarto de Lucas, encontrou o menino de 5 anos dormindo em paz. O respirar suave dele lembrava a Maria que toda dificuldade valia a pena. Admirou o rosto inocente do garoto por alguns segundos, recordando-se de como aquele vínculo se formara de maneira abrupta e dolorosa. Sentindo o afeto maternal florescer em seu peito, depositou um beijo suave na testa do menino, desejando a si mesma que aquela tranquilidade durasse para sempre. No entanto, o tic-tac do relógio não perdoava. Ela precisava adiantar o café, organizar a sala de jantar e garantir que tudo estivesse perfeito para a rotina da casa. Afinal, ainda que o patrão Augusto quase não tivesse tempo para as refeições em família, se é que se poderia chamar aquela estrutura de família, ele era um homem metódico e exigia que o protocolo fosse mantido. Augusto era um milionário que construíra sua fortuna num ritmo vertiginoso, investindo em negócios de alto risco no ramo de tecnologia e finanças. Sua determinação e, em certa medida, a frieza nas decisões faziam dele alguém temido, até mesmo pelos que trabalhavam diretamente para ele. Para Maria, entretanto, isso nunca foi fator intimidante a ponto de fazê-la recuar de seu carinho por Lucas. Havia muitos segredos armazenados nos longos corredores daquela mansão. Quando Maria descia as escadas, o barulho de seus passos ecoava, e ela recordava a história de como fora parar ali. No começo, prestava serviços para Cecília, a antiga esposa de Augusto, que ficara grávida e precisava de apoio integral nos afazeres, já que sua saúde era delicada. O salário era convidativo, e as recomendações indicavam que o casal Augusto e Cecília tinha recursos para pagar qualquer coisa que quisessem. Maria, então, se mudou para a mansão, preparada para cuidar de toda a casa e assistir Cecília nos últimos meses de gestação. No entanto, o que ninguém esperava era a tragédia que ocorreria logo após o parto. Numa manhã fria, Cecília teve complicações graves durante o nascimento de Lucas. Mesmo com o melhor atendimento médico que o dinheiro podia pagar, a vida dela não resistiu. E foi naquele instante, envolvido em sua dor e possivelmente na própria inabilidade de lidar com o luto, que Augusto praticamente deixou de lado o bebê. Para quem o conhecia nos negócios, aquilo soava inconcebível. Afinal, Augusto era conhecido por sua persistência quase obsessiva, mas a realidade mostrou que, no âmbito familiar, ele preferiu se esquivar. A morte de Cecília abateu-o de tal modo que ele não suportava olhar para Lucas sem lembrar da perda. Foi assim que Maria assumiu a criança como se fosse sua, enquanto Augusto se afundava nas demandas de suas empresas. Dizia que,
Dinheiro não era problema para criar o menino. E de fato não era. Mas amor, presença e carinho só existiam através dos braços e do coração de Maria. Lembrando-se dessas memórias, Maria mexia no fogão, preparando uma refeição simples, mas feita com dedicação. Ela costumava organizar fatias de pão, frutas frescas e um achocolatado que Lucas adorava. Sabia que depois das 7 da manhã, o menino despertaria com fome e para ele a mesa teria de parecer um banquete. Já para Augusto, a necessidade era mais estética. Era fundamental que tudo estivesse no lugar, embora ele raramente comesse ali. Muitas vezes, Maria preparava uma bandeja para ser levada ao escritório, onde o patrão passava a maior parte do tempo. Quando terminou de arrumar tudo, subiu novamente para acordar Lucas de maneira suave. Abriu as cortinas devagar, deixando a luz penetrar o quarto. O menino espreguiçou-se. Piscou algumas vezes antes de focar o olhar em Maria. Ao vê-la, um sorriso brotou imediatamente em seu rosto, enchendo o coração da empregada de ternura. "Bom dia, meu anjo", disse ela, sentando-se na beira da cama. "Bom dia, Maria", respondeu Lucas, ainda com a voz um pouco sonolenta. Aquela troca simples de palavras era um dos momentos mais doces do dia. Maria ajudou o garoto a se vestir, escolhendo uma camisa estampada com cores alegres e um short confortável. Enquanto Lucas escovava os dentes, ela o observava pelo espelho, refletindo se algum dia teria a coragem de contar ao garoto sobre os detalhes de seu nascimento e da ausência de afeto do pai. Por ora, preferia permitir que ele cultivasse uma visão otimista. Embora soubesse que a verdade eventualmente bateria à porta, mantinha a esperança de que, até lá, Augusto pudesse mudar seu comportamento e se aproximar de Lucas. Já na cozinha, o menino devorava as torradas e bebia o achocolatado, contente por começar mais um dia ao lado de Maria. Enquanto isso, Augusto desceu as escadas apressado, vestindo um elegante terno cinza. Ele passou direto, com a pasta de trabalho em uma das mãos e o celular na outra. "Bom dia, senhor Augusto", arriscou Maria, com a voz respeitosa. "Bom dia", respondeu ele de forma automática, sem desviar muito o olhar do celular. "Deixe o café pronto, vou tomar um gole no escritório." Lucas ergueu a cabeça para o pai, mas Augusto não retribuiu o olhar. O menino abaixou os olhos, tentando disfarçar a tristeza que surgia. Maria percebeu e se apressou em finalizar a bandeja. Após entregar a bandeja ao chefe, voltou para encontrar Lucas pensativo. Para distraí-lo, ela começou a conversar sobre as atividades da escola, levando o menino a um lugar seguro, emocionalmente falando. E assim seguiu a manhã, sem grandes surpresas, sem alegrias muito evidentes, mas também sem confrontos. O que Maria não sabia era que, naquele exato momento, o escritório de Augusto era palco de uma preocupação muito séria. Ele estava ao telefone com seus assessores, debatendo uma crise que se instalava nos negócios. Houvera um investimento arriscado, e agora o retorno estava comprometido por mudanças inesperadas no mercado. A tensão que Augusto sentia se refletia em sua fala. "Quero que examinem cada cláusula desse contrato", disse ele, segurando o telefone com força. "Precisamos encontrar uma brecha, ou isso vai nos arrastar para o fundo do poço." Do outro lado, a voz do assessor soava apreensiva, mas obediente. Augusto encerrou a ligação e ficou por um tempo em silêncio, olhando para a xícara de café na mesa. Em sua mente, passavam-se 1001 ideias para contornar o problema. Negociatas, fusões, venda de ativos. O orgulho não permitia aceitar a falência, mas a realidade das contas aproximava-se, obstinada. Ele respirou fundo, pensou em Lucas. Afinal, era seu único herdeiro. Mas aquela lembrança trouxe mais dor do que alívio, pois ele nunca havia construído uma conexão real com o menino. Ainda assim, algo dentro dele indicava que precisava cuidar do futuro da criança,
mesmo que fosse apenas do ponto de vista financeiro. Nesse dia, as horas passaram sem que Maria ou Lucas tivessem notícias de Augusto. O patrão almoçou fora, atarefado com reuniões e mais reuniões. Maria, por sua vez, aproveitou para ensinar Lucas a preparar um pequeno biscoito de manteiga na cozinha. Enquanto a criança tentava misturar a massa, ria e espalhava farinha pela bancada, criando uma cena doce que aquecia o coração de qualquer um que estivesse por perto. Aquela simplicidade era o que tornava a convivência dos dois tão especial. Quando a noite caiu, Maria arrumou Lucas na cama e lhe contou uma história para dormir. Era um conto de super-heróis inventado na hora, mas capaz de arrancar gargalhadas e olhos curiosos do menino. Ao final, com Lucas já sonolento, ela se levantou, apagou a luz e saiu, fechando a porta com cuidado. A rotina se repetia todos os dias, mas havia um sentimento de completude em cada detalhe que ela oferecia ao garoto. Nos pensamentos de Maria, ficava a certeza de que, embora não fosse a mãe biológica de Lucas, o amor que nutria por ele era genuíno. Passados alguns dias, Augusto convocou uma reunião com seu advogado e com um assessor de imagem. Ele acreditava que, talvez, explorando a narrativa de pai que perdeu a esposa e cuidou sozinho do filho, pudesse gerar comoção no público e atrair investimentos ou parcerias que aliviassem a crise financeira. Porém, para isso funcionar, precisava mostrar ao mundo um vínculo que não existia na prática. O advogado o advertiu que aquilo poderia ser um tiro pela culatra, caso a verdade fosse exposta. Augusto, entretanto, estava obcecado pela ideia de reerguer sua empresa e manter seu status. O mundo corporativo adora histórias de superação familiar, justificou Augusto com um tom gélido. Se soubermos vender esse lado emocional, pode ser o impulso que precisamos. A ideia era realizar um grande evento de caridade, tendo Lucas como principal símbolo de uma causa nobre, possivelmente algo relacionado a crianças órfãs ou em situação de risco. Augusto contrataria fotógrafos, imprensa e influenciadores. Seria um espetáculo direcionado para o mercado, mas vendido como um ato humanitário. Maria só veio a descobrir isso quando se deparou com caixas repletas de cartazes e panfletos na área de serviço. Entre as caixas havia um modelo de banner em que aparecia a foto de Lucas sorrindo, ao lado de um texto emotivo, convidando as pessoas a doarem para uma fundação de apoio à infância. Aquilo causou em Maria uma sensação de desconforto tão forte que ela precisou se sentar. Meu Deus! Por que ele está fazendo isso? Murmurou ela, já se antecipando ao turbilhão de preocupações que viriam. O ponto mais desconcertante era ver o semblante inocente de Lucas ali, estampado como se fosse um garoto órfão de tudo, enquanto Maria sabia que sim, ele perdera a mãe biológica, mas não estava sem amor. Ela mesma o amava incondicionalmente. Será que Augusto queria agora se aproveitar dessa tragédia para ganhos empresariais? Precisava ter certeza antes de julgar. Mas o patrão não deu muita oportunidade para discussões. Na mesma noite, ele reuniu Maria, Lucas e alguns funcionários da casa na sala principal e comunicou, sem rodeios, que um grande evento aconteceria ali e que todos deveriam contribuir para que fosse um sucesso. Lucas, que nada entendia de campanhas publicitárias ou estratégias de marketing, se animou, imaginando que fosse alguma festa divertida. Maria, por outro lado, mantinha um semblante preocupado, mas não confrontou Augusto naquele momento. Para ela, o mais importante era proteger Lucas. Cenas pipocaram em sua mente. Repórteres, câmeras e pessoas desconhecidas perguntando sobre a história do menino. De que forma isso o afetaria? Será que despertaria perguntas que ele ainda não estava pronto para fazer? Maria ainda nutria a esperança de manter aquele segredo, de que o pai praticamente o desprezara no início, escondido até que Lucas tivesse condições de assimilar.
Nos dias que se seguiram, a mansão se transformou num palco de preparativos frenéticos. Caminhões descarregavam equipamentos de som, iluminação, decoração. Uma equipe especializada montava estruturas no jardim e no amplo salão central. Armários de bebidas, mesas luxuosas e arranjos florais surgiam por todos os cantos. Parecia mais um evento de gala do que propriamente uma ação solidária. Maria fazia o possível para manter Lucas longe daquela confusão, levando-o para passear no parque ou ajudando nos deveres de casa em seu quarto. Ainda assim, não havia como fugir dos curiosos e da movimentação intensa que tomavam conta do lugar. Na véspera do evento, um costureiro chegou com roupas especiais para Lucas e para Augusto, que seriam os anfitriões da noite. Maria, olhando de longe, viu Augusto analisando um smoking caríssimo, enquanto pedia para o costureiro ajustar alguns detalhes na calça do menino. Lucas estava encantado com a roupa, mas claramente não compreendia o que motivava toda aquela produção. Pouco tempo depois, Maria foi chamada ao escritório de Augusto. O coração dela acelerou. Não sabia se estava prestes a ser dispensada ou se ouviria algo ainda mais perturbador. Maria, eu preciso que você mantenha Lucas bem disposto durante o evento. Certifique-se de que ele esteja sorrindo para as fotos e seja gentil com os convidados. Evite que ele fale qualquer besteira ou coisa que não seja apropriada, entendeu? Disse Augusto com a frieza característica. Sim, senhor. Eu vou fazer o meu melhor, respondeu ela, contendo a indignação. Ótimo. E vista-se adequadamente. Não quero que meu filho esteja ao lado de alguém que aparente ser apenas uma simples empregada. Vou fornecer um vestido para você também. Preciso que se apresente de forma respeitável para a ocasião. Maria assentiu, mas foi impossível não perceber a maneira pejorativa como ele se referiu ao seu uniforme de empregada. Saiu dali com uma sensação agridoce. Por um lado, talvez ter uma roupa bonita e poder ficar próxima a Lucas fosse algo positivo. Por outro, sentia-se usada, como se fosse apenas mais um adereço no grande show de Augusto. No grande dia, a mansão estava irreconhecível. Luzes intensas iluminavam a fachada, refletindo nas colunas de mármore e nos vidros das janelas, enquanto um tapete vermelho se estendia desde a calçada até a porta principal. Carros luxuosos chegavam um atrás do outro, e homens e mulheres em trajes elegantes desfilavam pelos corredores, cumprimentando uns aos outros com sorrisos protocolares. Maria mantinha Lucas ao seu lado, cuidadosamente, para que ele não se perdesse naquele mar de desconhecidos. O vestido que lhe fora fornecido era simples, mas elegante, e ela sentia-se estranhamente fora de seu papel habitual. Augusto estava rodeado de pessoas importantes, empresários, figuras políticas e alguns famosos ligados a ações sociais. Muitos vinham até ele para elogiar a iniciativa, e a cada um, Augusto respondia com falsa modéstia, como se toda aquela ação fosse fruto de seu coração solidário e paternal. Em várias ocasiões, as câmeras se posicionavam em frente a ele e Lucas. O menino, seguindo as recomendações de Maria, mantinha um sorriso educado, embora estivesse claramente incomodado. Nem sequer entendia o porquê de tantas fotos. Em certo momento, surgiu um jornalista que tentava entrevistar Lucas diretamente, perguntando-lhe coisas como: "O que você acha do seu pai estar ajudando tantas crianças?" Maria correu para intervir, mas Augusto a segurou pelo braço, indicando que queria que Lucas respondesse. O menino ficou nervoso, gaguejou e disse com a sinceridade de uma criança: "Meu pai não passa muito tempo comigo, mas acho que isso é muito bonito." O comentário fez os holofotes se voltarem para Augusto e por um segundo ele pareceu desestabilizado. Tentou disfarçar o desconforto, elogiando o filho e puxando-o para um abraço de fachada.
Algo tão visivelmente encenado que até os repórteres mais condescendentes se entreolharam com estranhamento. Mas como a ocasião era de caridade, a maioria das perguntas duras foi evitada. Aqueles que ali estavam vinham em busca de uma narrativa edificante e não desejavam desmascarar o anfitrião milionário. Maria sentia o peito apertado a cada sorriso forçado que via nos lábios de Lucas. Entre os convidados havia pessoas de olhares julgadores, e ela notava cochichos sobre quem seria aquela mulher ao lado do menino. Alguns presumiam que fosse uma tia ou parente próxima. Outros murmuravam que talvez fosse uma espécie de tutora. Ninguém sequer cogitava que Maria era a empregada doméstica que, na prática, criara o garoto desde o nascimento. No meio do evento, um empresário estrangeiro, grande investidor em tecnologia, aproximou-se de Augusto e, em inglês, começou a parabenizá-lo pela iniciativa. Maria, que não dominava o idioma, entendeu pouco, mas notou a expressão de satisfação estampada no rosto de Augusto. Pelo teor de gestos e sorrisos, parecia que estavam fechando algum negócio. A cena confirmava as suspeitas de Maria. Aquele evento era menos sobre solidariedade e mais sobre atrair investidores. Ela tentava conter o turbilhão de sentimentos, concentrando-se em proteger Lucas, que a essa altura só desejava se retirar para brincar com seu ursinho ou dormir. Em um determinado momento, houve a cerimônia oficial de inauguração da suposta Fundação de Apoio à Infância, criada por Augusto. O milionário subiu ao palco e discursou sobre a importância de cuidar das crianças que não têm família, usando exemplos vagos e emocionais. Citou, sem citar nomes, o fato de ter perdido sua amada esposa no parto e ter que cuidar do filho sozinho, dizendo que entende a dor de muitas crianças que se sentem órfãs. Maria ouvia tudo de longe, com um nó na garganta. Lucas, que estava sentado na primeira fileira, olhava para Augusto com uma mistura de admiração e estranheza. Afinal, não reconhecia naquele homem distante o pai afetuoso que o discurso pregava. Quando terminou de falar, Augusto convidou Lucas ao palco e, em meio aos aplausos, ergueu o garoto nos braços para que todos vissem aquele exemplo de superação. Mas no instante em que Lucas olhou para Maria, seus olhos encheram de lágrimas e a criança não conseguiu conter um choro tímido, que logo se transformou em soluços. Ele não entendia o porquê de ser exibido daquela maneira. A plateia reagiu com certa comoção, mas para Maria, aquela cena era devastadora. Partiu seu coração ver Lucas exposto assim, com os flashes disparando por todo lado. Após a rápida comoção, o mestre de cerimônias anunciou que haveria um pequeno intervalo para coquetel e os convidados foram se dispersando. Maria correu para pegar Lucas nos braços, consolando-o. Enquanto isso, Augusto vinha atrás, aborrecido, repreendendo-a por deixar a criança descontrolar-se. Eu mandei você evitar esse tipo de cena. Onde estava a sua cabeça? Vociferou Augusto, olhando para Maria com ar de superioridade. Sinto muito, senhor, mas ele é só uma criança, respondeu Maria quase em lágrimas. Não sabe lidar com tanta exposição. É melhor que se acostume. A vida dele é essa, e você tem que fazer o seu trabalho. Nesse instante, Maria não pôde mais se conter. A raiva e a mágoa se misturaram e ela decidiu confrontá-lo de forma firme, embora discreta. Meu trabalho é cuidar dele e garantir seu bem-estar. Não o expor dessa forma que está fazendo, como se fosse um troféu. Augusto, enraivecido, abriu a boca para responder algo ainda mais áspero, mas foi interrompido por um dos investidores que chegou pedindo para falar com ele. Teve de se conter, deixando Maria com Lucas. A madrugada chegou e o evento se encerrou. Muitos convidados foram embora com a impressão de que o milionário era um homem de nobre coração. Mas, nos bastidores, Maria e Lucas viviam um drama particular. Depois que a casa ficou em silêncio, Maria colocou o menino para dormir, cantando uma canção suave para acalmá-lo. A criança dormiu nos braços dela, exausta,
e emocionalmente desgastada. Maria, por sua vez, foi para o seu quarto e deixou as lágrimas rolarem, lembrando-se de Cecília e de como tudo poderia ter sido diferente se a mãe de Lucas estivesse viva e se Augusto tivesse um pingo de empatia verdadeira pelo próprio filho. Os dias seguintes foram tensos. Uma parte da imprensa começou a adorar a ideia de transformar Augusto em uma espécie de embaixador das crianças carentes. Ele deu algumas entrevistas, sempre repetindo a narrativa de que, após a morte da esposa, dedicou-se a criar o filho com amor incondicional e que esse amor transbordava em suas ações filantrópicas. Maria tinha que lutar contra a própria indignação para manter o profissionalismo dentro da casa, seguindo suas funções. Muitas vezes, escapulia para o quarto de Lucas e deixava o menino brincar no jardim, longe das notícias e dos burburinhos que circulavam. Entretanto, entre reuniões, entrevistas e tentativas de maquiar a verdade, Augusto enfrentava problemas financeiros cada vez mais graves. A empresa estava afundando em dívidas e os novos investimentos sequer haviam chegado a tempo. Numa tarde chuvosa, ele convocou o advogado e um assessor para discutir medidas desesperadas. Na mansão, mais especificamente no escritório, Augusto ouviu do advogado que a situação beirava a insolvência. Precisaria começar a vender propriedades, incluindo, possivelmente, a própria mansão. O rosto do milionário se contraiu numa expressão de fúria e desespero. "Isso é inaceitável. Trabalhei a vida inteira para conquistar o que tenho. Não posso perder tudo agora", gritou, esmurrando a mesa. O advogado tentou acalmá-lo, mas trouxe à tona uma dura realidade. Se Augusto não achasse um modo de injetar capital rapidamente, a execução das dívidas poderia acontecer a qualquer momento. Sem ter para onde correr, ele teve uma ideia sombria, embora não fosse exatamente ilegal, mas beirava o moralmente inaceitável. Lembrou-se de que Lucas era a sua via de acesso ao lado humano, que despertava empatia no público e nos possíveis parceiros. Precisava intensificar a estratégia. Talvez uma aparição de Lucas em programas de TV, contando a trajetória comovente de perda da mãe e superação com o pai devotado. Era arriscado, pois a criança ainda era muito pequena e podia facilmente deixar escapar verdades inconvenientes. Mas para Augusto, seria uma cartada final. Ele então mandou chamar Maria, que apareceu no escritório com um leve nervosismo. Sempre que era chamada ali, havia algum grande problema rondando. Augusto, depois de enxugar o suor da testa com um lenço, foi direto ao ponto. "Vou precisar que Lucas participe de uma série de entrevistas, inclusive em um programa matinal muito popular. Você irá acompanhá-lo, claro, e garantirá que tudo corra bem. Entendido?" Maria engoliu em seco. Tentou argumentar que o menino não estava pronto para tantas câmeras, que ficava tímido e que não seria bom para ele. Mas Augusto a interrompeu, elevando o tom de voz. "Isso não é um pedido, Maria. É uma ordem. Eu pago o seu salário ou não paga?" Ela hesitou, olhando para o chão antes de responder com voz trêmula. "Sim, senhor." O medo de perder o emprego e, consequentemente, de se afastar de Lucas, calou qualquer indignação naquele momento. E, de fato, Maria não sabia o que seria dela e do menino se fosse mandada embora. Lucas se tornaria apenas mais um objeto manipulado pelo pai. Sem ela por perto, quem zelaria pelos sentimentos do menino? Então concordou, segurando a raiva e o ressentimento dentro do peito. A preparação para a entrevista foi ainda mais tormentosa do que o grande evento na mansão. Assessores de imagem cercaram Maria e Lucas, instruindo o que deveria ser dito ou não, como se portar, como sorrir no momento certo. Maria detestava cada segundo daquilo. Enquanto isso, Lucas parecia confuso, sentindo a tensão no ar, mas sem compreender de fato o porquê de tudo aquilo. Quando finalmente o dia chegou,
Eles foram levados de carro até um estúdio de TV, onde um apresentador famoso os aguardava para uma conversa tocante. No camarim, Lucas brincava distraído com um bonequinho de super-herói, enquanto Maria ajustava a roupa dele. De vez em quando, via os olhos do menino se voltarem para ela com um brilho de incerteza, como se pedisse explicações. Ela simplesmente passava a mão pelos cabelos do garoto num gesto de proteção silenciosa. Pouco depois, o produtor avisou que eles entrariam no ar em alguns minutos. Maria sentiu o coração disparar. Precisava manter o controle. Se perdesse a calma, poderia provocar uma fúria ainda maior em Augusto e, pior, prejudicar Lucas. Chegou a hora. Os holofotes focaram no apresentador, que fez uma breve introdução, exaltando a bondade de Augusto e sua nova fundação de apoio às crianças. Em seguida, chamou ao palco a grande inspiração por trás de tudo, o pequeno Lucas, acompanhado por Maria, a gentil senhora que o ajudou desde cedo. Augusto preferiu não aparecer de imediato, deixando Lucas e Maria sob os refletores. O apresentador, com uma postura paternalista, começou a perguntar ao menino como era morar numa mansão tão grande, como ele se sentia sendo filho de um homem tão ocupado. Lucas respondia timidamente, soltando algumas frases desconexas, mas sempre olhando para Maria em busca de aprovação ou apoio. Ela tentava tranquilizá-lo com o olhar. Em determinado momento, o apresentador questionou: "Lucas, você sente falta da sua mamãe?" O pequeno ficou em silêncio por alguns segundos, um tanto confuso. Sabia apenas que a mãe falecera. Maria apoiou a mão no ombro do menino e respondeu com cuidado: "Ele sente saudade, sim, mas foi muito novinho, quase não teve chance de conhecê-la." Um murmúrio de comoção tomou conta da plateia e o apresentador tentou explorar ainda mais o drama. "E como foi esse começo, Maria? Você esteve com ele desde o hospital, não é mesmo?" Aquelas palavras soaram como um soco no estômago de Maria. Ali estava a oportunidade de falar a verdade ou manter a farsa. Lembrou-se de que poderia pôr tudo a perder se revelasse o quanto Augusto ignorou o menino no início. No entanto, seu coração pesava. Sentiu a garganta secar. Com a voz entrecortada, respondeu: "Sim, estou com Lucas desde seu primeiro dia de vida. A mãe dele era uma pessoa maravilhosa, mas infelizmente partiu cedo. Desde então, faço o meu melhor para dar a ele todo o carinho que merece." O apresentador inclinou o corpo para frente, como quem se prepara para arrancar uma confissão. "E o pai dele, o senhor Augusto, como foi nesse processo todo?" Maria hesitou de novo. Se dissesse a verdade, arriscaria tudo, inclusive sua permanência na vida de Lucas. Decidiu proteger o menino e, de certa forma, a si mesma. O Sr. Augusto estava muito abalado na época, mas com o tempo ele se reergueu para cuidar do filho da melhor forma que pode. Parecia uma resposta diplomática, mas não totalmente mentirosa. O apresentador, percebendo que não arrancaria mais do que isso, chamou Augusto ao palco, que entrou sob aplausos. Ele beijou a testa de Lucas num gesto calculado e sentou-se ao lado dele, pegando a mão da criança com uma proximidade pouco habitual. A entrevista continuou, repleta de perguntas que elogiavam as supostas virtudes de Augusto como pai e empreendedor. Ele usou cada resposta para falar de sua nova fundação e da importância de doações. Maria assistia com uma mistura de alívio, por não ter sido forçada a revelar nada, e revolta, por ver aquela encenação. Na plateia, algumas pessoas realmente se emocionaram. Lágrimas surgiram no rosto de alguns telespectadores ao verem a história de superação daquele pai e filho. E foi esse efeito que Augusto buscava. Ao término do programa, cumprimentou o apresentador e agradeceu a Maria na frente de todos, inclusive a abraçando em público, como se fosse uma mãe de criação honrada.
Aquela cena definitivamente não condizia com a forma como ele a tratava longe das câmeras, mas Maria deixou-se envolver naquele gesto, pois sabia que, a cada exibição de afeto, o mundo se enganava ainda mais. Sentia-se mal, mas, se fosse para garantir uma vida segura a Lucas, talvez fosse o preço a pagar. Depois daquela entrevista, a imagem de Augusto disparou nos meios de comunicação, e ele conseguiu atrair um investidor disposto a cobrir parte das dívidas, sob a condição de que ele expandisse os negócios e envolvesse mais projetos sociais. A princípio, essa notícia deveria ser boa, mas trouxe outro problema. Augusto percebeu que, quanto mais exibisse Lucas e aquela falsa cena de família feliz, mais poderia progredir nos acordos. Maria começou a notar um padrão. Sempre que Augusto marcava uma reunião importante, Lucas era mencionado como parte da equação, como uma espécie de trunfo emocional. Aquilo feriu a consciência da empregada. Sentia que, aos poucos, o menino estava sendo explorado de maneira descarada. Com o passar das semanas, Lucas começou a apresentar mudanças de comportamento. Em algumas noites, ele acordava chorando, sem saber explicar o motivo. Em outras, tinha pesadelos e chamava por Maria, pedindo que ela não o deixasse. A criança se via obrigada a participar de eventos ou reuniões, vestida como se fosse um bibelô. Não havia espaço para ele ser apenas uma criança normal. Maria tentava compensar, brincando com ele nos intervalos livres, mas notava que o sorriso dele não era mais o mesmo. As risadas eram mais raras. No fundo, a criança sentia a falsidade e a pressão. Um dia, ao saírem de um shopping onde haviam comprado roupas novas para mais uma aparição pública, Lucas perguntou a Maria com uma seriedade incomum para seus poucos anos de vida: Maria, por que meu pai só é carinhoso comigo quando tem gente olhando? A pergunta soou como um estilhaço. Maria tentou formular uma resposta que não destruísse a imagem do pai, mas também não queria mentir descaradamente. Acho que ele ainda não sabe muito bem como demonstrar isso quando estão sozinhos, disse ela, buscando um tom gentil. Você sempre sabe como cuidar de mim. Queria que ele fosse assim também, retrucou o menino com uma voz triste. O coração de Maria apertou. Teve que se conter para não chorar na frente da criança. Passou o braço em volta dele e seguiu caminhando, tentando transmitir uma segurança que também lhe faltava. A rotina pesada continuou até que, certo dia, a tão temida crise chegou ao auge. Apesar do impulso financeiro e da nova imagem de Augusto, as dívidas passaram do ponto de controle. A pressão dos credores aumentou. Alguns processos na justiça foram abertos contra a empresa, e Augusto, vendo-se encurralado, perdeu a calma e começou a cometer erros de gestão. Reuniões se tornaram verdadeiros campos de batalha. O advogado sugeriu que ele decretasse falência e entregasse parte de seus bens para saldar as dívidas. Entre os bens estava a mansão. Quando a notícia chegou até Maria, ela se preocupou não só com o futuro dela mesma, mas, sobretudo, com o de Lucas. Para onde iriam? Augusto estava cada vez mais explosivo e hostil. Certa tarde, ele retornou de uma reunião com o olhar distante, entrou no quarto de Lucas, algo que raramente fazia, e ficou parado, contemplando o menino que brincava com bloquinhos de montar no tapete. Lucas ergueu o olhar e lançou um sorriso tímido, mas não correu para abraçar o pai, como seria natural se houvesse real afeto e proximidade. Augusto ficou ali uns segundos, imóvel. Então suspirou, virou as costas e saiu sem dizer nada. Maria observou tudo pela fresta da porta. Foi atrás dele para perguntar se estava tudo bem. Encontrou-o no corredor, parecendo mais vulnerável do que nunca. Ela teve coragem de falar. Senhor Augusto, não sei exatamente o que se passa na sua cabeça, mas se precisar de algo...
Ele a encarou com um olhar de frustração e melancolia, diferente da frieza costumeira. Vai acontecer o pior, Maria. Vou perder quase tudo que construí. E agora percebo que não tenho nada, nem mesmo um filho que me veja como pai de verdade. Maria sentiu um lampejo de compaixão. Há anos ela nutria uma raiva silenciosa desse homem que, mesmo ausente, era responsável pela dor de Lucas. Mas, naquele instante, compreendeu que ali também existia um ser humano sofrendo, embora os erros fossem muitos. Pensou em dizer algo que o consolasse, mas não encontrou palavras que pudessem reparar o abismo entre ele e o filho. Augusto se recompôs rapidamente, murmurou algo inaudível e continuou seu caminho. Poucos dias depois, ocorreu o que todos temiam. A decisão judicial obrigou Augusto a colocar a mansão à venda. A notícia repercutiu na mídia como um escândalo, pois o pai devotado e milionário estava na mira de credores. A imprensa começou a questionar se todos aqueles eventos de caridade não passavam de fachada. A situação ficou insuportável. Para Maria, a incerteza sobre o futuro de Lucas era o que mais pesava. Tinha medo de que, numa reviravolta, Augusto a demitisse de vez ou pior, decidisse sumir com o menino. Na tarde em que o oficial de justiça apareceu para verificar os bens da mansão, Maria recolheu Lucas e se trancou no quarto dele, tentando aliviar o impacto. Em dado momento, ouviu-se a voz exaltada de Augusto discutindo com o advogado. Eu não vou a lugar nenhum sem meu filho. Já perdi tudo, mas não vou perder isso também. Aquilo foi uma surpresa para Maria. Será que Augusto finalmente sentia o peso de poder ficar sem Lucas? Uma estranha tensão pairou no ar. Quando ficou tudo silencioso, Maria tomou coragem e desceu. Encontrou Augusto sentado no sofá, a cabeça entre as mãos. A grandiosidade daquele homem agora parecia reduzida a pó. Sem saber como começar a conversa, Maria se aproximou. Senhor Augusto, o que decidiu sobre a mansão? Ele levantou os olhos cansados e a fitou. Vamos ter que sair daqui. Recebi um prazo para deixar a propriedade. Já estou vendo outro lugar para viver, mas preciso que você continue cuidando do Lucas, Maria. Ele não pode ficar sem você. Aquilo foi inesperado. Por mais que Maria quisesse proteger o menino, a perspectiva de todos morarem sob outro teto, numa situação de recomeço, era assustadora. Ela não tinha para onde ir caso fosse demitida, e também não suportava a ideia de perder o contato com Lucas. Talvez um recomeço pudesse ser algo positivo. Talvez numa casa menos imponente, o garoto tivesse mais oportunidade de aproximar-se do pai e viver uma vida comum. Então Maria acenou com a cabeça. Estou disposta a continuar ao lado dele, Senhor, desde que seja para o bem de Lucas. Augusto respirou fundo e abriu um esboço de sorriso triste. Talvez fosse o mais próximo de gratidão que ele já demonstrara a Maria. Com isso, as providências para a mudança começaram. Móveis foram leiloados ou enviados para um depósito. Muitos funcionários foram dispensados. Maria e Lucas continuaram na mansão até o último dia, arrumando malas e empacotando lembranças. O menino, confuso, perguntava o que estava acontecendo. Nós vamos embora? Mas para onde? Maria tentava explicar de maneira simples. É hora de morar num lugar menor, mas onde possamos ficar mais perto uns dos outros. Fica tranquilo, eu vou com você. No fundo, ela também desejava acreditar que essa mudança seria uma chance de construir um convívio mais humano e menos teatral. Enfim, a noite anterior à saída chegou. O enorme casarão, outrora cheio de festas e flashes, agora estava silencioso, com caixas espalhadas e salas vazias. Maria terminou de colocar Lucas para dormir. Sentou-se ao lado dele na cama e acariciou seus cabelos. O menino olhou nos olhos dela e perguntou: Você promete que nunca vai me deixar? A pergunta doeu na alma de Maria.
Durante todos aqueles anos, ela fora a única presença estável na vida da criança. Segurou a mãozinha dele e respondeu: "Nunca, eu prometo." Lucas sorriu e finalmente adormeceu. Maria foi para seu quarto provisório. O dela já havia sido todo desmontado e tentou dormir algumas horas. No entanto, a insônia a dominou e ela ficou relembrando tudo o que acontecera desde a morte de Cecília até aquele instante. Imaginava como seria o próximo capítulo dessa história, numa casa menor, com um pai que, quem sabe, poderia se aproximar do filho. Ao mesmo tempo, temia que Augusto voltasse à frieza habitual, se recuperasse sua fortuna. Na manhã seguinte, Augusto, Maria e Lucas deixaram a mansão para trás. O novo lar era uma casa de classe média alta, ainda confortável, mas muito mais modesta do que a propriedade luxuosa. Sem tantos cômodos e ostentação, tornava mais difícil a evasão de um pai que não quisesse encarar o filho. Instalados ali, Augusto fez questão de manter Maria na casa, mas dispensou quase todo o restante da equipe, alegando que não tinha como bancar tantos empregados. Na prática, ele acabou criando um ambiente onde seria forçado a encontrar Lucas com mais frequência. Não havia grandes corredores para se esconder, nem um escritório distante para trancar-se o dia inteiro. Nas primeiras semanas, Augusto tentava restabelecer sua vida financeira, trabalhando de forma remota com novos projetos, sempre ao telefone ou no computador. Maria cuidava de tudo, desde a limpeza até as refeições, enquanto tentava dar atenção a Lucas. O menino, por sua vez, parecia se adaptar bem à mudança, embora sentisse falta de alguns espaços para brincar. Mas em contrapartida tinha mais acesso ao pai, ainda que Augusto fosse tenso e inexperiente no trato familiar. Certo fim de tarde, Maria estava na cozinha preparando o jantar, quando ouviu risadas vindas da sala. Reconheceu a voz de Lucas e, para sua surpresa, a voz de Augusto. Ao espiar pela fresta da porta, encontrou o homem sentado no chão, ajudando Lucas a montar um quebra-cabeça. Uma cena que jamais vira na velha mansão. O menino explicava, todo empolgado, como juntar as peças, e Augusto o seguia, às vezes rindo de sua própria falta de habilidade. Maria sentiu o peito aquecer. Parecia que, sob a pressão reduzida de um ambiente menos luxuoso, mas também menos opressor, alguma coisa genuína estava surgindo. Observando sem ser notada, viu Augusto erguer os olhos para Lucas e dizer: "Desculpe por não ter passado muito tempo com você antes." Lucas, com a inocência de criança, apenas sorriu. "Não tem problema. Agora a gente pode brincar, né?" Augusto sorriu de volta, um sorriso que Maria jamais vira em seu rosto. Aquela cena valeu por todos os sacrifícios. Embora não fosse um final definitivo, parecia ser o começo de algo novo e mais saudável. O tempo transcorria e Augusto gradualmente se permitia pequenos gestos de aproximação com o filho. Às vezes, chamava Lucas para passear na pracinha do bairro. Maria, satisfeita, dava espaço, pois sabia que a relação entre os dois precisava de intimidade para florescer. Entretanto, ainda existia o fantasma das dívidas e da incerteza profissional de Augusto. Enquanto ele tentava conseguir uma recolocação ou investir num projeto menos arriscado, a situação financeira ficava no limite. Maria percebia que o homem andava preocupado, checando contas e fazendo ligações tensas. Então, numa manhã ensolarada, chegou uma carta que mudou o rumo da história. Tratava-se de um advogado representando a família de Cecília, a falecida esposa, informando que a herança que pertencia a Lucas, por parte dos avós maternos, poderia ser acessada agora, caso Augusto assinasse alguns documentos reconhecendo formalmente a partilha de bens. Aquelas propriedades, que ficavam em outra região do país, jamais haviam sido reclamadas. Por anos, Cecília manteve um bom relacionamento com a família, mas Augusto, consumido pelo luto e pela própria arrogância, nunca quis manter contato. Agora, o que estava em jogo era o futuro de Lucas.
Havia recursos consideráveis que pertenciam ao menino por direito. Era uma soma que, se bem administrada, poderia garantir a educação e a estabilidade dele, sem que Augusto precisasse manipulá-lo como antes. Entretanto, a cláusula do documento exigia que a guarda oficial de Lucas estivesse claramente estipulada. Se Augusto não assumisse a responsabilidade formal ou não estivesse apto, a família materna poderia reivindicar a guarda do menino, para que o patrimônio fosse administrado em benefício dele até a maioridade. Diante dessa possibilidade, Augusto sentiu-se acuado. Estava fragilizado financeiramente e temia que, sem seu status de outrora, fosse considerado inapto pela família de Cecília. Poderia perder a guarda de Lucas. Foi então que, pela primeira vez, enxergou Maria como uma aliada real e não apenas uma empregada. Chamou-a para uma conversa séria. Maria, preciso assinar esses papéis para que Lucas tenha acesso ao que é dele por direito. Mas existe o risco de a família de Cecília questionar a guarda e exigir a criança. Eu não quero perder meu filho, ainda mais agora que estamos nos aproximando. Não sei o que fazer. Maria, ao ler rapidamente o documento, ficou feliz por perceber que Lucas teria um futuro garantido financeiramente. Mas, ao mesmo tempo, entendia o risco de uma disputa. A família de Cecília poderia alegar que Lucas sempre foi cuidado por Maria e que Augusto era ausente, o que não deixaria de ser verdade por muito tempo. Ainda assim, ela não desejava ver Lucas arrancado de perto do pai, agora que via uma transformação em Augusto. A voz de Maria saiu tranquila. O senhor precisa provar que é um bom pai na prática, e assumir que eu o ajudei até aqui não vai tornar o senhor menos responsável. Ao contrário, mostra que se importa com a criança. As palavras dela soaram como uma dose de realidade. Augusto começou a considerar pela primeira vez que talvez pudesse assinar um acordo que deixasse claro o papel de Maria na vida de Lucas. Uma espécie de tutora ou guardiã compartilhada, ainda que informal. Assim mostraria ao tribunal ou a quem fosse que Lucas estava bem cuidado e que havia uma figura maternal estável em sua vida. Depois de muita reflexão, Augusto decidiu entrar em contato com a família de Cecília. Era um passo enorme, pois havia anos não trocava uma palavra com eles. Para sua surpresa, encontrou abertura para o diálogo. Eles só queriam ter a certeza de que Lucas estava seguro e amado. Em uma videoconferência, Augusto se comprometeu a envolvê-los mais na vida do menino, permitindo visitas e contato. Reconheceu diante deles que foi relapso após a morte da esposa, mas que hoje procurava reconstruir tudo. A família de Cecília, emocionada, aceitou ceder a herança em nome de Lucas, desde que fosse feito um acordo que garantisse a ele a assistência adequada. No documento, incluíram uma cláusula que reconhecia Maria como pessoa de referência e confiança para cuidar do menor, caso Augusto não estivesse presente ou apto. O milionário assinou sem hesitar. Sabia que o preço de perder Lucas seria alto demais. Quando Maria soube do teor final do acordo, sentiu as pernas fraquejarem de emoção. Nunca sonhou que, um dia, teria um reconhecimento formal de seu papel na vida do menino que criou com tanto amor. Embora não fosse a mãe biológica, seu nome agora constava como uma guardiã secundária, oficializada no papel, ainda que numa linguagem burocrática. Significava que ninguém poderia arrancá-la da vida de Lucas sem consequências legais. Com isso, a herança foi liberada. Augusto, seguindo recomendações do advogado e também por desejo de Maria, decidiu colocar o dinheiro em um fundo seguro, que seria utilizado gradualmente para a educação de Lucas. Não haveria mais necessidade de transformá-lo em um garoto propaganda para salvar as finanças do pai. Finalmente, Lucas seria apenas uma criança. O tempo passou e Augusto, aos poucos, também encontrou novas oportunidades de trabalho.
Como não tinha mais a pressão de carregar uma empresa gigante nas costas, optou por investimentos mais modestos e passou a viver dentro de uma realidade mais equilibrada. Deixou a ostentação de lado, priorizando estar presente na vida do filho. Se antes acordava de madrugada para despachar num escritório frio, agora dividia algumas manhãs com Lucas, levando-o à escola. Maria continuou trabalhando na casa. Alguns meses se passaram e, em meio aos preparativos para a nova vida no exterior, o cotidiano na casa menor foi ficando cada vez mais leve. O ambiente simples ajudou a fortalecer os laços familiares que antes pareciam impossíveis de acontecer. Lucas seguia cada dia mais próximo do pai, descobrindo nele um companheiro de brincadeiras, e mesmo que ainda houvesse inseguranças, ambos agora tinham Maria para mediar as pequenas dificuldades do convívio. Certa noite, enquanto arrumava a mala para a viagem definitiva, Augusto refletia sobre tudo o que deixava para trás. Fotos antigas, documentos e memórias reapareciam em caixas de papelão. Quando se deu conta, revia não só o rosto de Cecília, mas também os registros da infância de Lucas, que ele evitara olhar por anos. Parou diante de uma imagem em particular: Lucas no colo de Maria, com apenas poucos meses de vida, sorrindo como se ali, naquele abraço, coubesse todo o aconchego do mundo. Nesse instante, Augusto percebeu que as escolhas de outrora, movidas pela dor e pela frieza, tinham aprisionado seu coração, mas também compreendeu que nunca era tarde para reescrever o próprio destino. Na manhã da viagem, Maria conferia tudo para que nada ficasse para trás. Documentos em ordem, roupas de Lucas bem dobradas, brinquedos separados. Lucas, empolgado, pulava pelos corredores, ansioso para conhecer o novo país e as aventuras que poderia viver. Porém, antes de trancar a porta pela última vez, Maria deu uma rápida olhada para a casa onde tantos momentos marcantes aconteceram. Lembrou-se das madrugadas em que consolava o menino, das conversas baixas nos corredores e das pequenas conquistas diárias que transformaram a todos. Augusto fechou a porta com cuidado, quase num gesto de reverência. No carro que os levaria ao aeroporto, ele quebrou o silêncio. Maria, obrigado por nunca ter desistido do Lucas, e de certa forma de mim também. Ela retribuiu com um leve sorriso, sem nada dizer. Sabia que aquele reconhecimento vinha recheado de sinceridade, que antes não existia. A viagem transcorreu tranquila, e Lucas assistia pela janela cada cenário diferente, nutrindo a imaginação infantil com a expectativa de um mundo novo. Ao chegarem ao destino, encontraram um pequeno apartamento aconchegante, já mobiliado de forma simples, pronto para acomodá-los. Nos primeiros dias, tudo era novidade: o idioma, as ruas, a rotina. Mas para Lucas, bastava ter a presença de seu pai e de Maria por perto para sentir-se seguro. Logo ele iniciou as aulas em uma escola bilíngue, onde pôde fazer novos amigos e ampliar horizontes. Augusto, por sua vez, mergulhou nos desafios profissionais. Embora a responsabilidade fosse grande, desta vez havia espaço para a família em sua agenda. Ele fazia questão de voltar para casa com tempo de ouvir as histórias de Lucas, acompanhar suas tarefas e até ensiná-lo a andar de bicicleta no fim de semana. A cada obstáculo que aparecia, lembrava-se do quanto quase perdera o filho. Não pela morte, mas pela indiferença, e isso o motivava a perseverar. Maria, adaptando-se ao novo endereço, encontrou seu lugar naturalmente. Não era mais apenas a empregada, era a guardiã, a amiga, a mãe de coração. Conseguiu se comunicar com os vizinhos da maneira que podia e passou a frequentar parques e feiras locais, compartilhando sorrisos com quem não entendia muito bem o português, mas captava a generosidade em seus gestos. Certa tarde, quando voltavam do mercado carregando sacolas, Lucas pediu que parassem em uma banca de flores na calçada.
Ele apontou para um pequeno vaso com uma muda de girassol e implorou com olhos brilhantes que o levassem para casa. Maria riu, aprovando, e Augusto pagou pela plantinha. Já no apartamento, Lucas colocou o vaso no parapeito da janela que recebia mais sol. Era a maneira dele de deixar o lar com cara de esperança e luz. "É para você, Maria", disse Lucas orgulhoso. "Porque você é igual a um girassol, sempre trazendo luz para mim." Maria ficou comovida. Olhando para o menino e para o pai, notou que ambos também irradiavam uma forma de luz que ela jamais vira antes. A da vontade de serem uma família unida. O passado ficaria marcado pelos erros e pelas dores, mas o futuro, agora, era construído em bases de verdade, arrependimento sincero e afeto real. Assim, a vida seguiu em frente. Não havia mais grandes festas encenadas nem tapetes vermelhos, apenas uma cumplicidade que fora cultivada à custa de muito esforço e afeto verdadeiro. Os dias ainda trariam desafios. A saudade de Cecília, as surpresas do novo emprego, a adaptação de Lucas na escola. Mas nada parecia intransponível. Cada amanhecer era uma oportunidade de estreitar o vínculo entre pai e filho, sempre sob o olhar zeloso de Maria. Em uma noite especialmente tranquila, sentaram-se os três à mesa. Comendo um simples jantar que Maria preparara, conversaram sobre como o mundo era grande e quantas aventuras ainda teriam pela frente. Lucas, no meio de um assunto sobre desenhos animados, soltou de repente: "Gosto muito de viver assim. Gosto de ter o papai e você juntos, Maria. Parece que a gente é um time." Augusto sorriu, deixando escapar um olhar grato para Maria. E enquanto a brisa suave entrava pela janela, balançando suavemente o girassol no parapeito, Maria sentiu em seu peito aquela certeza inabalável. Criara o filho da patroa como se fosse seu, mas agora formava de fato uma família. E sem precisar de festas glamorosas ou discursos ensaiados, eles encontraram o que todos no fundo procuram. A felicidade genuína que nasce quando o amor supera qualquer barreira e renova a esperança de um recomeço,